Marcos, capítulo 5, versículo de número 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, e lhe impõe as mãos para que sare, e viva. E foi com ele, e seguia-o uma multidão, que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo cada vez a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e o tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então, a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que incomodas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe e os que com ele andavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-lhe a mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou. E andava, já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que lhe dessem de comer. Amém? Santo Deus e Pai, assim como o Senhor segurou nas mãos dessa criança e trouxe de volta a vida, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor traga de volta a vida em cada um que se dispôs a estar aqui. Os sonhos perdidos, a saúde perdida, que venha de volta à vida, Pai. Tudo aquilo que se perdeu ao longo do caminho, os relacionamentos perdidos, os filhos perdidos, Pai. O amor próprio perdido. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra venha e caia no coração de cada um, trazendo resultado, para que eles saiam edificados. Abre, Pai, os olhos e os ouvidos espirituais, para que sejam tocados pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Amém. Só tinha um animado. Amém, igreja? Amém. Opa, melhorou. Podem se sentar. Quando nós falamos... Deixa eu fazer uma pergunta antes de começar o culto. Quem aqui que essa semana teve uma semana tumultuada? Ai, que bom, foram poucos. Glória a Deus, outros estão tudo na bênção. Uma semana tumultuada. Mais uma pergunta, quem essa semana que teve qualquer tipo de enfermidade? Qualquer tipo. Amém, glória a Deus. A cura é sua, meu irmão. A cura é sua, minha irmã. Quando nós falamos da filha de Jairo, eu já estava com o culto pronto para variar. E Deus foi dando algumas dicas para mim. Começou com abrir no meu Face um recado de um amigo meu que chama Jairo, de 1900 e bolinha.
Aí daqui a pouquinho tem outro que curtiu um trabalho meu, Jairo. Falei, ixi, hoje é o dia do Jairo. 3 Jairo falando comigo no WhatsApp, né? Tudo bem. Aí o Rafael falou uma coisa, Jairo. Peguei minha Bíblia, Jairo. Falei, bom, tá tudo certo. E para quem está sabendo, o pastor ficou com febre todos esses dias. Eu também não fiquei muito bem. E quando ele começou a orar ontem, por volta das 6, 7 horas da noite, ele começou a repreender. E ele fez uma batalha espiritual em casa mesmo, mandando o espírito de enfermidade embora. Na hora eu comecei a rir e falei assim, tá bom Deus, esquece o culto que estava pronto, porque o Senhor quer falar da cura. E eu creio que se ele trouxe essa palavra tem um porquê. E tenho certeza que para alguns aqui vai ser exatamente aquilo que você precisa para fortalecer a sua fé e sair curado. Mas o interessante, mais interessante de tudo, que o culto que estava pronto ontem, ele desapareceu do meu computador. Ri de novo e falei, tá bom Deus, amanhã ele aparece quando o outro estiver pronto. Varei a noite inteira escrevendo o culto. Cheguei aqui com o meu culto escritinho, bonitinho, e Deus falou assim, nós vamos mudar tudo. Tá bom Deus, então nós vamos na unção. E esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus que eu sou obrigada a ter dependência total dele. Hoje eu estou preparada para isso, mas já teve tempos em que eu estremecia na base. Louvado seja Deus que vai aumentando a nossa fé também como pastor e sabendo o que ele faz. Eu gostaria de que vocês vão comigo agora, lá, para aquele lugar. Jesus, ele vem passando. Nós vamos agora mentalizar a situação. Eis que ele está passando e chega um homem muito poderoso da sinagoga. Ele é chamado de príncipe da sinagoga. É o único evangelho que se repete em Mateus, Marcos e Lucas. É o único evangelho que se repete. É um dos testemunhos que se repete mais vezes. Ele está passando e de repente alguém lhe cai aos pés. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude porque a minha filha está morrendo. Alguns textos dizem que a filha já estava morta. Outros dizem que ela estava morrendo. Alguns pesquisadores dizem que o que ela estava era em coma. Mas você vai ver no decorrer do nosso teatro que na verdade ela não estava em coma. Porque se ela estivesse em coma, por que estavam chorando a morte da menina quando ele chegou? Ele vem, aquele homem cai aos pés de Jesus. Senhor, imagina a aflição daquele homem, imagina o desespero daquele homem, clamando pela vida do próprio filho. Nós já perdemos, cada um de nós já perdemos alguém querido. E a gente sabe o desespero que é. Quanto é difícil quando a gente recebe a notícia de que alguém está doente, quando nós recebemos a notícia de alguém estar à beira da morte, ou simplesmente que morreu. É uma notícia que nos causa dor, espanto, sofrimento e muitas vezes um desejo desenfreado de orar e pedir a cura de Deus. Isso pelo menos comigo e eu creio com outros que estão aqui. Cada um já lembrou, perdi alguém. Automaticamente nós estamos lá. Jesus então olha para ele e vai passando. Então vamos. É interessante nós observarmos que esse homem chamado Jairo, ele convidou Jesus para ir com ele. E disse o quê? Imponha as mãos sobre a minha filha e ela será curada. Eu creio nisso. O outro centurião também pediu e ele disse assim, eu tenho fé que o Senhor está mandando a cura e ele, meu servo, será curado. Lembra desse texto? Mas aqui não. Ele quer ir junto com aquele homem. Tinha um propósito para aquilo. E ele sai, levanta de onde ele está e vai com aquele homem passando. Nós estamos indo. De repente, Jesus andando, ele sente alguma coisa dentro dele. E ele diz, saiu virtude de mim. Saiu alguma coisa de mim, eu senti que alguém me tocou. Fica imaginando aquela mulher no desespero, sentindo que aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia que ela tinha há 12 anos, tinha estancado. Ela não sentia mais aquilo. Ela sentiu que o corpo dela, que estava enfraquecido, estava sendo revigorado. Principalmente para as mulheres, sabem que o ciclo menstrual é simplesmente terrível, nos abate, nos traz dor. Imagina uma mulher, 12
anos com uma hemorragia. O corpo dela estava muito debilitado. E eu imagino que na hora que ela tocou o manto, aquilo fez assim para ela, ó. Eu tenho força para ficar de pé. Eu tenho disposição. Reativou a energia que eu precisava para o meu corpo, para eu ficar em pé. E ela vendo que Jesus percebeu, então ela diz o quê? Senhor, eu toquei. A Bíblia diz temendo e tremendo. Temendo é porque ela teve temor a Deus. E tremendo. Tremendo mesmo, porque imagina falar, acabei de tentar roubar um milagre aí. Essa mulher então, ele diz o quê? Vai, a tua fé te salvou. Jairo então está ali. Não é interessante que ele parou e ele ficou esperando, ele teve que assistir aquele milagre. Nisso chegam os amigos dele dizendo assim, Jairo, querido, para tudo. Sua filha está morta. Desiste. Por que você está incomodando Jesus aí? Por que você está incomodando ele? Eu imagino a aflição de Jairo naquela hora. Eu imagino o desespero dele naquela hora. Porque a vontade que ele tinha era de ouvir assim, Jairo, sua filha melhorou, vamos embora. Mas ali veio a notícia pior da vida dele. A pior notícia da vida dele. A sua filha está morta, desiste. E é interessante que quantas vezes que você já ouviu, para de insistir nesse emprego, desiste. Para de insistir que você vai conquistar seu filho de volta, desiste. Seu casamento, impossível consertar, desiste. Morreu já, tudo está morto. Morreram seus sonhos, morreu, acabou, desiste. Eu já ouvi tantas vezes isso na minha vida. Desiste, desiste. Mas eu sou teimosa demais para desistir. E eu acho que Jairo era assim também. Jesus então olha para ele e diz, o que ele diz? Crê, calma, acredita, crê somente, aguarda um pouquinho. Ou seja, Deus está dizendo para cada um de nós, não acredita nas mentiras que o inimigo tem lançado na sua vida. Não acredita nas artimanhas que o inimigo tem feito para que você desista dos seus sonhos. Não acredita nisso. Não acredita nesse diagnóstico médico. Não acredita nisso. A tua fé te sara. A tua fé te cura. A tua fé te restaura. A tua fé renova a sua vida. Jairo então permanece. Jesus pega, vai com Jairo. Vamos lá. Só que Jesus dá um alerta. Eu não quero essa multidão comigo. Eu não preciso fazer propaganda. Esse é o nosso Deus, Ele não precisa fazer propaganda de nada. Caminha mais um pouco, ele entra na casa de Jairo. E sabe o que ele vê? Um monte de gente chorando. Um monte de gente lamentando aquilo ali. Naquele tempo, quem tinha condição financeira melhor pagava para as pessoas irem lá e chorar. Tinha louvor, tinha música. Músicas fúnebres para que incentivasse as lágrimas. E eu achei muito interessante porque Jesus então diz assim, saiam daqui. Não precisa ficar chorando. Ela apenas dorme. E o que eles fizeram? Riram de Jesus. Tá mortinha lá. O que ele está falando? Mas ele diz, apenas dorme, saiam. Ele queria que aquela coisa acontecesse entre as pessoas que criam. De que adiantava quem estivesse rindo ser testemunha de um milagre? Muitas vezes você vai vencer os desafios, mas as pessoas que riem de você não precisam nem saber que você está vencendo. Uma coisa que o ser humano tem a tendência a dizer assim, eu vou vencer, e a pessoa vai ter que engolir a minha vitória. Alguém já pensou isso? Mas eu quero falar para você, Jesus não mostrou para ninguém, o milagre estava lá e ele não precisou provar nada para ninguém. Ele entra, mas ele convida os 3 homens que ele confiava, o pai e a mãe da menina. Ele entra como se ele estivesse entrando num quarto e realmente a menina dormia.
Eu acho tremendo nós pensarmos que ele simplesmente foi lá, pegou ela pela mão e diz: Talita, cumi. Sabe o que significa? Levanta e anda. Levanta e anda. Sabe por quê que está querendo dizer isso? Não fica parada, mostra para todo mundo que você está viva. Porque levantar, até zumbis levantam. Eu não sei se você sabe, mas alguns espasmos que pode ter em pessoas que já morreram. Assisti uma matéria ontem sobre isso. Algumas pessoas depois que morrem têm a tendência a ter espasmos. Que a gente fala assim, tá vivo e a gente não sabe. Você vai num velório, você vê a pessoa abrindo os olhos. Alguém já viu isso? Mas então o que Jesus está dizendo? Para tudo. Levanta e anda. Mostra que você está viva. E a criança, a palavra de Deus diz que ela saiu andando. E sabe o que ele fala? Deem de comer para essa criança. Dá o que ela possa comer. Imagina que a cura chegou de tal maneira que ela já estava pronta para se alimentar. E nós vemos então duas curas num mesmo momento. Da mulher do fluxo de sangue, 12 anos enferma. E nós vemos a cura de uma menina de 12 anos que estava morrendo. Nós vemos o que aqui? Que a vida é muito importante para Deus. Que a sua vida, que a minha vida é muito importante para Deus. Eu comecei a fazer uma análise de tudo que eu fui lendo. E eu cheguei na seguinte conclusão: a primeira coisa que Jairo teve que enfrentar foi a condição dele, a posição social dele. Imagina que ele era um homem de status. Ele não pensou duas vezes para entrar na presença de Deus. Ele não pensou duas vezes para dobrar o joelho no chão, para chorar no meio da multidão. Ele não pensou duas vezes para se humilhar. Ele não olhou para quem ele era. Ele olhou para aquilo que ele estava sentindo. Quantas vezes que eu e você, quantas vezes que nós estamos vivendo um caos, mas a gente tem que manter a pose. Eu tenho que manter a pose. Algumas pessoas, quando entram na nossa igreja, se espanta com a maneira como nós trabalhamos. Algumas pessoas que vêm visitar, eu falo assim: você não está bem com o uniforme ou sem uniforme, vem para cá para receber oração. Em outras igrejas, e eu sei porque eu passei por algumas, visitando, conhecendo, quem trabalha e usa uniforme não tem problema. Não existe problema. Eles têm que estar impecáveis, sorrindo, e os problemas têm que ficar na casa deles. Ou seja, sem tratamento. E algumas pessoas estranham um pouquinho na nossa igreja, porque assim, se uma pessoa estiver trabalhando, estiver no uniforme, você precisa de uma oração, vem pra cá. Não estou bem, vem pra cá. Por quê? Porque a própria Bíblia nos ensina que nós precisamos ser verdadeiros. De que adianta eu esconder aquilo que eu estou passando? Quando nós somos verdadeiros na presença de Cristo, Ele está pronto para nos atender. Então a primeira coisa que eu observo em Jairo é que ele não se envergonhou de quem ele era. A segunda coisa que eu observei dele, e isso eu achei tremendo, ele corria o risco naquela hora de perder toda a credibilidade, correto? Porque ele fez isso na frente de uma multidão. A Bíblia diz que tinha uma multidão de pessoas. Igreja, quantas vezes você já teve vergonha de proclamar o Cristo que você serve? Independente de religião, de credo, de igreja. No céu não vai ter placa de igreja, gente. Isso tem que cair por terra, essa visão de que uma é melhor que a outra. Quantas vezes você não se envergonhou de, no meio de um assunto, defender o seu Cristo? Quantas vezes você, naquela coisa de eu estou diante de um problema, alguém está desabafando comigo, mas eu não vou defender o Deus que eu sirvo. Jairo conseguiu o milagre,
Mas ele teve que vencer essa resistência. Hoje eu quero que vocês entendam que se havia vergonha, timidez, se havia medo, proclame o Cristo que você serve, porque Ele está honrando você. Por Deus, jamais faça do Cristo que você serve uma ditadura. Se você não for na igreja dos crentes, você vai para o inferno. Não faça isso. Jamais faça isso. O Senhor sonda os... Será que quem está dentro da igreja vai para o céu? Eu tenho minhas dúvidas. Eu peço perdão para Deus em tudo que eu faço. Às vezes eu dou umas mancadas assim, eu já vou, Senhor, me perdoa. E eu sou boa para dar mancada que vocês não têm noção. O que eu quero que vocês entendam? Não se envergonhe. Defenda o Cristo que você serve. Defenda aquele homem, filho de Deus, que foi para aquela cruz e se entregou por amor a mim e a você. Defenda o nome de Jesus aonde quer que você vá. Mostra para as pessoas, nem que você estiver destruído, mas mostra tamanho amor, porque isso, independente do que você estiver passando. Ai, pastora, mas eu não estou bem hoje, o outro também não está bem, vou deixar quieto. Como que eu posso dar um testemunho de vitória? Como que eu posso falar que tudo vai bem? São frases que eu escuto. Tem uma coisa que não muda. Você estando doente ou são, feliz ou triste, você estando bonitinho ou não, bem arrumado ou mal arrumado, tem uma coisa que não muda. Jesus morreu naquela cruz. E essa é a alegria que nós temos, de saber que foi por nós. Então não adianta, você pode ter todo o problema, mas aonde você for, essa verdade tem que ser dita. Jairo teve um testemunho tremendo na casa dele. A filha dele, que estava morta, volta à vida. E é isso que Deus quer fazer hoje. Aquilo que está morto tem que voltar à vida. Seja lá o que você estiver passando. Um outro obstáculo que ele teve que enfrentar é que tinha muita gente na frente dele. Sabe? Às vezes você vai fazer uma entrevista de emprego e você olha para aquilo e fala assim: nossa, tem um monte de gente. Detalhes, são melhores que eu. Olha o currículo daquele ali. Olha a condição daquela pessoa. Jairo não parou para olhar o número de pessoas. Digamos assim, ele ficou na fila. E sabe o que aconteceu? Ele foi o segundo da fila. E teve o maior milagre. Talvez você olhe para aquele diagnóstico médico e você diz assim: mas não tem mais jeito. Não tem mais como arrumar isso daqui. Talvez você olhe para o seu casamento e diz assim: não tem mais como consertar isso. Não tinha como ele passar por aquela multidão. Não tinha como ele enfrentar tudo isso. Mas ele venceu os obstáculos dele por amor. Por amor a uma filha. Ele estava cumprindo os mandamentos de amar a Deus e ao próximo. Ele também teve que enfrentar uma coisa que é mais difícil. E isso eu sei que cada um de vocês já passou, assim como eu já passei um dia na minha vida, antes de conhecer o meu Deus verdadeiramente como eu conheço hoje. Ele teve que enfrentar a incredulidade, o medo. Ele teve que enfrentar as palavras que estavam sendo ditas contrárias a ele. Ele teve que enfrentar a dúvida. Mas será que Deus quer isso para a minha vida mesmo? Será que eu mereço? Será que é para mim? Será que? Essa frase, será que? É uma frase que nos afasta da verdade. Porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Não existe será que. Existe eu posso. Com Ele eu faço. Com Ele eu consigo. Com Ele. Sozinho? Nós não somos nada.
Mas com Ele existe um fôlego novo, existe um renovo, existe um amor novo, existe uma esperança. Quantas vezes que eu já não me vi em situações onde não tinha jeito. Quantos diagnósticos de morte eu já recebi? Não tem jeito. Pastor, 30 dias para você ficar vivo. Vou viajar, estou deixando outro médico para assinar o seu atestado de óbito. Não tem jeito. Eu tive que viver tudo isso dentro da minha casa. Mas nós não podemos acreditar no será que? Será que a cura é para mim? Será que o renovo é para mim? Será que esse amor é para mim? Será que esse emprego é para mim? Será que essa restauração é para mim? Arranca dos seus lábios, da sua boca, o será que? É para você. Seja servo fiel. Tenha fé. Ele teve um outro problema, e que eu acho que todos nós passamos por isso. Ele teve uma batalha contra as próprias emoções. Quando nós estamos no meio de um problema, por mais que a gente queira ser forte, a nossa tendência é que vem um abatimento. Vem aquele abatimento do tipo, eu não vou conseguir, é tão difícil. Eu passei por uma situação recentemente, e eu fiquei firme, e eu, bonitinha. Sabe aquela frase assim que eu falo sempre, você é pastora, você é pastora, você é pastora. E eu fiquei firme, aí eu falei assim, gente, dá para todo mundo sair daqui um pouquinho? Eu só queria chorar. Porque algumas situações que nós passamos vai fazer a gente derramar lágrimas, sim. E elas não são proibidas. Aquela ideia de que homem não chora, homem é forte, homem chora sim. Ele tem os mesmos sentimentos. Mulher é um pouquinho mais derretida, mas é porque ela fala mais também. Então tem aquele, fôlego de vida maior. Ela chora mais que o homem, mas o homem pode chorar sim. Imagina Jairo, você acha que ele estava assim, tipo... Eu imagino que esse tempo todo ele estava chorando. Porque quando a gente sofre, quando o sofrimento vem e não cabe mais dentro do peito, você não precisa fazer escândalo. Pelo menos comigo não, a lágrima escorre. Você pode até tentar disfarçar a coisa. Eu particularmente eu tento. Mas a minha lágrima não cai nem aqui, ó, ela cai aqui assim, ó. Me condena. E aí eu falo, ele estava ali, ele estava em prantos, ele estava com um monte de emoções à flor da pele. Morte, vida, cura. Tantas informações para a cabeça dele. Mas uma coisa é tremenda no meio da atitude de Jairo. Uma coisa é aquilo que muda toda a história. E é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. Ele se ergueu acima de todas as circunstâncias. Vou repetir. Ele se ergueu acima de todas as circunstâncias. Você vai continuar prostrado nos seus problemas? Você vai continuar prostrado diante das suas enfermidades? Diante das suas lutas? Ou você vai se levantar, se posicionar como homem e como mulher de Deus e dizer assim, eu vou com o Senhor até o fim. Ele foi com Cristo até o fim. Você imagina um pouco que ele poderia chegar lá e Jesus olhar para a menina morta e dizer assim, meu amigo, vem cá que eu quero te dar um abraço. Eu sinto muito pela sua perda. Mas ele foi até o fim com Cristo, sabe por quê? Porque ele queria ver o resultado. Fosse bom ou fosse ruim, Cristo estava do lado dele. O problema é que muitas pessoas, quando veem problemas, dizem o quê? Ah, não vou mais na igreja não, eu vou lá. Vocês já ouviram uma frase assim, que pelo menos quando eu era católica, a gente falava muito, quanto mais eu rezo... Viu como vocês conhecem? Vou repetir até. Quanto mais eu rezo... Agora você virou crente, você não fala rezo mais, porque a gente conversa com Deus. Aí você fala assim, ai pastora, parece que quanto mais eu quero me posicionar, mais eu oro, mais eu jejuo, mais o bicho se levanta. Ele se levanta sim, mas é para cair. E quando a vitória está muito perto da sua vida,
Parece que ele fica mais bravo ainda, mas o bicho vira uma fera. Ele quer realmente te desmontar para fazer você desistir. E muitos desistem no meio do caminho. Muitos simplesmente olham e falam assim: não é para mim. Será que? Não é para mim. É difícil demais. Se eu tivesse desistido do meu casamento quando começou a dar problema, eu não teria completado 30 anos de casado. Se eu tivesse desistido da minha profissão quando meu pai disse que isso não era serviço para mim, eu não teria praticamente me aposentado 36 anos depois, trabalhando na mesma coisa. Eu não teria sustentado meus 3 filhos. Se eu tivesse ouvido, não vai dar certo, onde já se viu, você achar que é capaz de administrar uma igreja. Se eu tivesse ouvido, vocês não estariam aqui. Será que? Não pode ser a frase da nossa vida. Eu tenho certeza que você em algum momento da sua vida já ouviu um será que? Já ouviu um não vai dar certo? E deu. Mas você vai casar com essa pessoa aí, não presta para você. Será que? Aí você olha e fala assim: mas eu estou aguentando ele faz um tempão e não vou largar de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o será que não pode fazer parte da nossa vida. Não pode. Nós temos que nos erguer acima de todas as circunstâncias. Eu sou vendedor, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo, não tem vendas. Será que isso é para mim mesmo? Será que não existe? Sabe aquele cliente que não está te chamando para comprar nada? É para ele que você manda um WhatsApp e pergunta assim: tudo bem? Queria mandar uma mensagem para você. Sabia que Jesus te ama? E eu quero falar para você que a sua empresa está nas minhas orações, porque eu creio que o Deus que eu sirvo vai restaurar a sua empresa, vai te abençoar tanto que você não vai conseguir dar conta de atender e vai ter que contratar mais 100 funcionários para atender dentro da sua empresa. Sabe o que acontece? Ele pode não ser crente, ele não pode ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas sabe o que ele vai ver? Mas que Deus é esse? Por que ele está preocupado comigo? E sabe o que vai acontecer? Na hora que ele precisar, ele vai lembrar de você. Ou porque ficou com raiva de você falar de Deus, que pode acontecer também. Ou ele vai lembrar de você. Ele pode até falar assim: lá vem o fanático. Ou ele pode dizer: é aquele cara que ora por mim. Eu lembro que quando eu dava aula, eu tinha uma aluna que ela sempre dizia para mim, ela ficou na aula comigo 18 anos. E ela dizia assim para mim: eu não saio daqui porque eu não venho só para aprender. Eu venho aqui porque você ora por mim. Eu sei que você gosta de mim e você ora por mim. E eu orava mesmo. Sabe o que eu orava para meus alunos todos os dias? Senhor, abençoa a vida familiar, abençoa a vida financeira, abençoa a saúde, porque enquanto eles estiverem bem, eles estarão aqui comigo e haverá o sustento da minha casa. É assim que você tem que pensar. Você não lamenta porque não está vendendo, você ora pelas pessoas que são seus compradores. Você não lamenta pelo que você está perdendo, você ora para aquilo que você está perdendo, porque se é seu, Deus traz de volta. E traz, e muito melhor. A honra da segunda casa é muito maior do que a primeira. E você vai ser honrado. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Não sou eu que digo. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Esse é o Deus que você serve. Você crê nisso? Você crê no milagre na sua vida? Glória a Deus. Agora, pensando em Jairo, ele venceu. Ele viu a vitória, ele viu a cura, ele viu o renovo. Mas eu queria saber, por que será que Cristo fez aquele milagre? Por que será que Cristo teve tanto amor por ele a ponto de permitir o milagre acontecer? Eu queria observar algumas coisas que eu percebi enquanto eu lia.
Jairo, quando está aqui nesse ponto, ele diz o quê? Senhor, impõe as mãos sobre a minha filha e ela será curada. Coloca a mão na cabeça dela. Jesus deixa bem claro, eu não sigo o que você está mandando eu fazer. Eu sigo a minha vontade. Quando ele chegou aqui na frente da Talita, da filha dele, da criança, ele disse o quê? Dá a mãozinha para mim, vem. Ele fez o quê? Nós não damos ordens para Deus. Nós não damos ordens. Senhor, vem cá, resolve isso agora. Nós caminhamos com Deus. Nós caminhamos com Jesus. Nós temos fé e acreditamos. Ah, mas eu quero contar uma coisa, que agora eu entro num detalhe. Mas a fé daquele homem, será que era tão forte assim? Poxa, se em três textos, Mateus, Marcos e Lucas, fala isso daí. Um fala que ela já estava morta. O outro diz que ela estava moribunda, morrendo. Será que ele tinha fé? Porque tem alguma coisa errada. Morta ou moribunda, quase morrendo. A notícia chegou, tipo, ela já estava morta. Por que já tinha pranteadores aqui? Por que já tinha gente chorando? Por que já tinha gente tocando? Porque a fé dele também foi um pouco abalada. Ele foi acreditando no quê? Eu vou atrás de Cristo porque eu sei que ele faz alguma coisa. A nossa fé pode ser fraca às vezes, mas o nosso Deus não é. O meu Deus não é, o seu é? Jesus escolheu então segurar nas mãos da criança. Ele não impôs as mãos na criança. Ele faz do jeito que ele quer. Dura coisa que eu entro com outro problema. O tempo de Deus é Ele que resolve. E às vezes você quer tudo no seu tempo. Eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas no meu tempo. Pastora, mas você é uma pastora, você não pode falar isso. Você tem que dizer que você é calma, que você acredita em Deus e que tudo vai dar certo. Eu sei que vai, mas eu gosto das coisas um pouquinho mais rápido. Então eu fico assim, Senhor, tá no tempo? E aí, Deus, como é que tá? Só que Deus até que é bem rápido com as coisas, porque Ele já me conhece. Então Ele é muito bom para mim, vem tudo no tempo certo. Mas eu quero que você me diga uma coisa. Quantas vezes que você quis as coisas no seu tempo e não era no seu tempo? Quantas coisas que você pediu e demorou para acontecer? Quando o meu marido foi desenganado e foi dito assim, você tem 30 dias, porque eu estou indo para os Estados Unidos fazer um curso, estou deixando o doutor tal, se ele morrer esses 30 dias, esse médico, me deu o cartãozinho do médico, vai assinar o atestado de óbito. Deus curou ele, eu pedi a cura. Quantas vezes que ele estava dormindo e eu estava lá do lado da cama, do meu lado, com as mãos estendidas para ele e orando pela cura dele. Quantas vezes, quantos dias, quantas noites. Quanto tempo demorou isso, pastora? 10 anos. Pastor, e daí você ficou sabendo assim? Não, ele acabou sendo internado por uma outra coisa. E eu descobri que ele estava imune, ele não tinha mais, porque o marido foi portador da hepatite B. E já estava desenganado. E eu descobri porque ele foi fazer uma outra cirurgia, fizeram todos os testes, e a gente tinha costume assim, vai no dentista, vai cortar cabelo, você já avisa. Porque é contagioso. Conclusão, falei assim para o médico, olha, ele tem hepatite B. Não, não tem. Não, ele tem. Não, não tem. Não, ele tem. Então nós vamos fazer exame de novo. Foi lá e fez exame de novo. Aí o que aconteceu? Não tem. 10 anos depois. Só um detalhe. Aí mandaram a gente ir para o médico que sempre tratou dele. Ele falou assim, olha, isso é impossível de acontecer. Preciso que você vá para São Paulo e você faça um exame para descobrir o DNA do vírus. Não tem. Esse é o Deus que eu sirvo. Só que ele demorou 10 anos para apresentar a cura. Pastora, mas o que eu estou querendo não dá para esperar muito não. Pode ser seu tempo de amadurecimento. Algumas pessoas dizem assim, eu quero tanto uma esposa, mas eu quero tanto uma esposa, uma mulher que cuide de mim, eu quero, mas será que você está pronto?
honrar a esposa que Deus vai te dar? Será que você está pronto para cuidar, amparar, ter paciência, sustentar? Está demorando porque está no tempo dele. Você está sendo forjado a aprender, a ser uma pessoa melhor. O tempo é de Deus. E Ele só entrega quando você estiver pronto para administrar aquilo. Os seus sonhos, você está pronto para realmente, aquilo que você tem pedido, está pronto já para assumir tudo? É isso que você tem que pensar. Jesus Cristo, Ele vai fazer de tudo para a gente não desistir. E que Ele diz: não temas, crê somente. Jairo, ele estava fazendo o quê? Ele estava aqui, já aflito porque Jesus parou para dar atenção para aquela mulher. Ele olha e fala assim: não temas, crê somente. E não é interessante isso? Não temas, apenas acredita. Ai, Jesus, Ele é tão bom, né? Ele não quer que você desista, igreja. Ele não quer que você desista, igreja. Não temas, crê somente. Não gosto muito de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ele: não temas, crê somente. Teve gente que ficou sem ninguém para falar para ele. Vira para o outro lado. Não temas, crê somente. Esse é o Deus que nós servimos, aleluia. Oh, glória. Jesus, uma outra coisa que eu achei tremendo: Jesus não está nem aí para sentimentalismo. Oh, pobre de mim, coitado de mim, eu estou só um sofredor, eu não aguento mais, estou passando dos meus limites, estou sofrendo tanto. Ele não está nem aí para a sua lamentação. Tanto que ele chega aqui, e ele fala assim: olha, vocês estão chorando aqui, tem louvorzinho tocando, tá ali, sai. Ele não está nem aí para suas lamentações e murmurações. Porque os sonhos que são deles, aqueles que queimam dentro de você, nasceu primeiro no coração dele. E ele vai fazer independente da sua choradeira. Existem pessoas que ficam lá: pobre de mim, coitado de mim. Ele mandou embora o chorãozinho. Então, igreja, se for para chorar, chora para Cristo. Mas chora assim: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Está doendo, está sofrendo, mas eu sei que esse sonho é teu e não vai morrer. Chora, pode chorar, mas não fica se colocando como coitado, porque coitado você não é. Minha mãe falava assim para mim, quando eu era criança: coitado é filho de rato que nasceu sem roupa. Era assim. Gente, todos nós nascemos sem roupa. Todos nós. Alguns tiveram para colocar, outros tiveram que ser embrulhado num paninho. Eu fui para casa numa caixa de sapato, mas mesmo assim estou aqui. Então, ninguém é coitado. Porque a partir do momento que você foi gerado dentro do útero de uma mulher, você foi gerado primeiro no coração de Deus. Então você não pode ser um coitado. Quantas crianças que não morrem dentro do ventre da mãe todos os dias? Quantas mães que são estéreis e não conseguem ter filhos? Então não me vem falar que você é coitado porque você venceu a maior batalha da sua vida. Você nasceu. Então não existe coitado aqui. Ok? Muito bem. Vai adiantar chorar? Não. Vai adiantar você se colocar na posição de coitado? Mas você não sabe o que eu sofro. Eu que dou atendimento, é muito cômico, porque as pessoas vêm e falam assim: pastora, você fala isso porque você é pastora. Você não sabe o que é a minha realidade. Ai, gente, eu sei. Eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho esposa, eu tenho marido, eu tenho família, eu tenho serviço de casa, eu tenho trabalho, eu tenho que fazer comida. Tenho vizinhos, tem sertanejo do lado, tem de tudo. Alguns de vocês têm pagode, outros têm funk do lado. Cada um de nós sabemos o que nós passamos. Então eu sou uma pessoa como você.
A única diferença é que eu aprendi que eu posso chorar sim. Dá licença aqui que agora eu vou chorar. Mas eu vou poder continuar chorando sempre? Não. Acabou. O que eu tinha que chorar, chorei. Acabou. Quem está perdendo é quem aprontou, não eu. É assim que você tem que pensar. Você foi rejeitado? Humilharam você? Coitado. Porque a Bíblia diz que ai daqueles que se levantarem contra o ungido do Senhor. Seu filho foi quem fez isso. Mas a Bíblia diz que os filhos têm que se sujeitar aos pais, que os filhos têm que obedecer. Sabe por quê? Porque os dias deles serão melhores. Então se não obedeceu, coitado. Sem ser o filho do rato, tá? Igreja, não existe nada que foge do controle de Deus. Nada que vai fugir das mãos de Deus. Nada, absolutamente nada. Porque nada é impossível para Deus. Eu quero que você se coloque em oração agora. Quais são as batalhas que você tem enfrentado? Quais são as lutas que você tem enfrentado? É impossível? Está difícil? Não tem como pagar? Não tem como essa pessoa mudar? Não consigo. Será que? Não. Fala com Deus agora. Coloca diante do Senhor todas as coisas que falaram para você que não ia dar certo. Fala para Ele agora: Senhor, me disseram que o meu casamento não ia dar certo. Senhor, me disseram que eu não valia nada. Me disseram que eu não prestava. Me disseram, Senhor, que eu não tinha valor e que eu nunca alcançaria nada. Coloca para Ele agora tudo isso, porque chegou o dia de nós quebrarmos toda palavra mal falada que foi lançada contra a sua vida. Fala com Ele em oração. Fala com Ele, entrega o teu coração a Ele. Oh, Deus maravilhoso.